O sol do sertão batia forte sobre a pequena estrada de terra que cortava o interior da Paraíba. Ali, entre o cheiro de poeira e esperança, caminhava Maria Bonita, com seu vestido gasto, um chapéu de palha velho e um sorriso que teimava em não morrer, mesmo depois de tantas tempestades. Ao seu lado, trotava Lampião, um vira-lata caramelo de olhos espertos e lealdade infinita. Antes de continuar, quero saber de que estado brasileiro ou cidade você nos acompanha. Maria Bonita tinha 28 anos, mas a vida fizera amadurecer cedo. Desde menina aprenderá a lutar com o que tinha, e muitas vezes, o que tinha era apenas coragem. Vivia de bicos, lavando roupas, vendendo bolos de milho e cuidando de idosos na cidadezinha de São José do Cariri. Mas dentro do peito havia um sonho, um dia abrir sua própria barraca de comidas típicas, onde pudesse servir com amor o sabor da sua terra, tapioca, cuscuz, carne de sol e o sorriso que nunca lhe faltava. Nos últimos meses, as coisas haviam piorado. A seca apertou, o trabalho rareou, e Maria precisou tomar uma decisão difícil. Ir para a capital, tentar a sorte em Recife. Pegou a velha mochila, colocou o essencial, uma muda de roupa limpa e o retrato dos pais falecidos. E, claro, Lampião. Não ia a lugar nenhum sem ele. Vambora, meu companheiro, disse, passando a mão na cabeça do cachorro. O mundo é grande demais pra gente desistir. Lampião latiu, como se dissesse tô contigo. 2 dias depois, Maria chegou a Recife de ônibus. A cidade grande a assustava, buzinas, prédios, pressa. Mas ela se encantava com tudo. Oxente, Lampião, olha só o tamanho dessas casas. Dizia, rindo, enquanto o cão abanava o rabo. Passou o primeiro dia caminhando pela orla, vendendo cocadas que havia trazido do interior. Muitos olhavam com curiosidade, outros com desprezo. Mas ela seguia firme, sorrindo, sempre gentil. Ao cair da tarde, já cansada e faminta, viu um restaurante chique à beira-mar. O letreiro dourado dizia, Lamarina Gourmet. As mesas eram elegantes, com toalhas brancas e taças reluzentes. O cheiro de comida boa enchia o ar. Lampião olhou para ela com aqueles olhos pidões. Eu sei, Lampião, tu também tá com fome. Mas o pouco dinheiro que restava não dava nem para uma tapioca. Ainda assim, o estômago roncava alto demais. E Maria, vencida pela fome e pela coragem, entrou. Assim que passou pela porta, o silêncio caiu. Os olhares se voltaram. Aquela mulher de roupa simples, com o cachorro magro ao lado, destoava de todo o brilho do lugar. Uma garçonete alta, de coque apertado e expressão arrogante, se aproximou. Senhorita, esse local é privado. Não servimos mendigos. Maria corou, sentindo o rosto arder. Eu não sou mendiga, moça. Só queria saber se vocês têm alguma sobra de comida para mim e pro meu cachorro. Pago com o que tenho. Abriu a mão, mostrando algumas moedas. A garçonete deu uma risadinha debochada. Com isso, minha filha, você não paga nem o guardanapo. E quanto ao cachorro, pelo amor de Deus, tire esse bicho daqui. Está espantando os clientes. Lampião rosnou baixinho, sentindo o tom de ameaça. Maria o segurou, com o coração apertado. Me desculpe, não queria incomodar. É que a gente não come desde ontem. A mulher virou os olhos. Não é problema meu. Aqui não é abrigo. Vá pedir na esquina, talvez tenha algum pastel velho para você. Alguns clientes riram. Um casal murmurou. Essas pessoas acham que podem entrar em qualquer lugar. Maria sentiu um nó na garganta. Os olhos marejaram, mas ela ergueu o queixo. A senhora devia ter mais cuidado com as palavras. O mundo dá voltas. A garçonete bufou. E as voltas te trouxeram para cá, para passar vergonha. Maria apertou a mão de Lampião e se virou para sair. Mas antes que desse um passo, uma voz feminina, calma, firme e poderosa, ecoou pelo salão. Espere. Todos se calaram. De uma mesa próxima à janela, levantou-se uma mulher elegante, vestida de branco. Os cabelos castanhos caíam sobre os ombros, e os olhos tinham algo raro, empatia. Era Anita Duarte, uma das mulheres mais influentes do país. Fundadora de uma rede de empresas de alimentos e, recentemente, nova sócia do restaurante Lamarina, informação que poucos ali sabiam.
Ela caminhou lentamente até Maria. Os saltos batiam no chão de mármore, fazendo o salão ecoar. Qual o seu nome, moça? Perguntou, com voz doce. Maria. Maria Bonita. E esse é o seu amigo? Lampião. Respondeu com um pequeno sorriso, acariciando o cachorro. É o melhor companheiro que eu já tive. Anita se abaixou e passou a mão na cabeça de Lampião. Ele parece um bom rapaz. Sorriu. E faminto também. A garçonete interveio, nervosa. Senhora, essa mulher entrou aqui sem autorização. Eu estava apenas. Anita ergueu a mão. Chega. Seu olhar frio fez a mulher empalidecer. Se há alguém sem educação neste lugar, certamente não é essa moça. O salão inteiro prendeu a respiração. Anita se virou para Maria e disse com firmeza. Você e seu amigo vão se sentar comigo. Hoje, o jantar é por minha conta. Maria tentou recusar, envergonhada. Não precisa, dona. Eu só queria um restinho para levar. E eu só quero que você aceite. Respondeu Anita, sorrindo. Enquanto se sentavam, o murmúrio crescia entre os clientes. Lampião deitou aos pés da mesa, abanando o rabo, feliz da vida. E Maria Bonita, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez o mundo ainda tivesse espaço para bondade. Mas o que ela não sabia é que aquela noite seria o começo de uma nova vida. E que o destino estava prestes a unir duas mulheres muito diferentes, movidas pela mesma coragem de mudar o que é injusto. Prato e Talheres, parte 2. O jantar que mudou tudo. O garçom trouxe o cardápio de couro, reluzente, com letras douradas. Maria olhou para aquilo como quem encara um livro sagrado. Oxente, dona Anita, isso tudo é comida mesmo? Perguntou, tímida. Anita riu. Sim, Maria. Pode escolher o que quiser. E ela, com olhos brilhando, respondeu. Queria só um prato de arroz, feijão e um pedacinho de carne. E se sobrar um ossinho pro Lampião, ele agradece. Anita sorriu com doçura. Traga o melhor prato da casa e um pedaço de filé para o Lampião. A garçonete que as atenderá minutos antes observava de longe, engolindo seco. Sabia que estava em apuros. Enquanto esperavam, Anita quis saber mais. De onde você vem, Maria? De São José do Cariri, minha senhora. Lá o sol é bravo, mas o povo é bom. Vim tentar a sorte, mas a sorte parece que se perdeu pelo caminho. Anita ouviu atentamente. E o que você fazia lá? Vendia bolo, lavava roupa, cuidava de idoso, o que aparecia. Mas o que eu gostava mesmo era de cozinhar. Minha mãe dizia que minha tapioca curava a tristeza. Anita sorriu com admiração. Então você é uma cozinheira. Maria abaixou os olhos. Cozinheira não, sou só uma mulher tentando sobreviver. Anita apoiou o queixo na mão. Às vezes, é isso que faz de alguém uma verdadeira cozinheira. Não o diploma, mas o coração. O prato chegou, fumegante. Maria comeu devagar, saboreando cada garfada. Lampião, feliz, devorava o pedaço de carne ao lado. Entre uma mordida e outra, ela olhou em volta e murmurou. É bonito aqui, mas tem gente que confunde luxo com valor. Anita sorriu, tocada pelas palavras. Você tem mais sabedoria do que muita gente rica, Maria. Quando terminaram o jantar, Anita fez algo inesperado. Pegou o celular e ligou para alguém. Boa noite, Paulo. Sim, estou no Lamarina. Preciso conversar com a equipe de gestão. Amanhã, sem falta. Maria olhava, confusa. A senhora trabalha aqui? Anita olhou para ela e respondeu, tranquila. Na verdade, Maria, eu sou uma das novas donas. O garfo caiu da mão de Maria. A senhora é o quê? O salão inteiro parou novamente. Anita levantou-se, com o olhar firme voltado para a garçonete que as havia humilhado. E amanhã, minha cara, nós vamos conversar sobre o que significa respeitar as pessoas. A mulher ficou imóvel, pálida, sem voz. E naquele instante, todos os que riram mais cedo abaixaram a cabeça. Anita se virou para Maria e disse. E você, Maria Bonita, amanhã, vem aqui às 9 da manhã. Pra quê, dona? Perguntou, surpresa. Anita sorriu. Porque eu tenho uma proposta para te fazer.
E assim terminou aquela noite. Uma mulher simples e seu cachorro dormiram sob o céu estrelado da praia, sem imaginar que o amanhecer seguinte traria a virada mais bonita de suas vidas. O dia amanheceu com o barulho suave das ondas e o cheiro de maresia misturado ao de esperança. Maria Bonita acordou sentada num banco de madeira, com Lampião dormindo ao seu lado, enroscado num cobertor fino que ela carregava desde o sertão. Acorda, Lampião. Hoje é o dia. Sussurrou, ajeitando o lenço colorido no cabelo. O cachorro espreguiçou-se, bocejando alto, como se entendesse cada palavra. Maria riu. Se tu soubesse, meu amigo, o que foi que aconteceu ontem? A gente jantou num lugar chique, acredita? E hoje vamos voltar lá. Mas dentro dela, o medo e a dúvida se misturavam à expectativa. E se tudo tivesse sido apenas uma gentileza passageira? E se Anita não aparecesse mais? Mesmo assim, a fé de Maria era teimosa. Ela levantou, limpou o vestido com as mãos e seguiu até o restaurante. No caminho, passou por uma florista que montava o carrinho de manhãzinha. Bom dia, dona, disse Maria com seu jeito doce. Que flores bonitas, viu? Obrigada, moça. Quer uma? Querer, eu queria, mas hoje só tenho coragem para gastar. Sorriu. A florista, tocada, escolheu uma pequena margarida branca e entregou a ela. Leva. Para te dar sorte. Maria segurou a flor como quem segura um amuleto. E seguiu seu caminho com o coração pulsando esperança. Ao chegar ao Lamarina, viu o salão ainda fechado. Um segurança alto, de semblante sério, se aproximou. O restaurante abre só às 10, senhora. Eu sei, moço. É que a dona Anita pediu para eu vir às 9. Ele franziu a testa, desconfiado. Mas, poucos minutos depois, um carro preto estacionou. Dele desceu Anita Duarte, impecável, com vestido azul claro e óculos escuros. O segurança imediatamente mudou de postura. Bom dia, Maria Bonita, disse Anita, sorrindo de verdade. E esse Lampião, está pronto para trabalhar? Maria riu, sem entender se era brincadeira ou verdade. Sempre pronto, minha senhora. Anita conduziu os dois para dentro do restaurante. O ambiente, agora vazio, parecia outro. Sem o burburinho dos clientes, era só um grande salão de luz dourada e mesas polidas. Ela chamou o gerente e os funcionários, inclusive a garçonete arrogante, chamada Priscila. Todos estavam tensos. Anita cruzou os braços e começou a falar, com a calma de quem sabe o peso das próprias palavras. Ontem, presenciei algo que me envergonhou. Um ato de desrespeito e preconceito dentro de uma casa que, a partir de hoje, leva também o meu nome. O silêncio era total. Anita olhou diretamente para Priscila. E foi você, Priscila, quem representou o pior do que a gente pode ser como sociedade. Fria, arrogante, insensível. Priscila baixou a cabeça, tentando se justificar. Eu não sabia quem ela era. Anita respirou fundo. Esse é o problema. Você só teria tratado bem se soubesse que ela era alguém? Pois eu te digo, ela é alguém. Uma mulher com dignidade, coragem e mais valor do que muito cliente que paga caro aqui dentro. Um murmúrio correu entre os funcionários. Anita então virou-se para Maria. Maria Bonita, quero te pedir desculpas em nome de todos aqui. E quero te fazer uma proposta. Maria, surpresa, segurou o Lampião mais forte. Eu, dona Anita? Que proposta seria essa? Anita sorriu. Você disse que gosta de cozinhar, certo? É o que eu mais amo fazer. Pois bem, a partir de hoje, quero que você trabalhe aqui. Comece como assistente de cozinha. Se gostar, pode crescer. Maria ficou sem reação. Os olhos marejaram. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Respondeu Anita. Às vezes, a vida só precisa de um sim para mudar tudo. Lampião latiu, como se aprovasse. E assim, com um simples gesto, a mulher que havia sido humilhada na noite anterior passou a ser parte da equipe daquele mesmo restaurante. Mas amanhã ainda reservava surpresas. Quando Maria foi conhecer a cozinha, encontrou um cozinheiro idoso lavando panelas. Ele se chamava Seu Chico, um senhor de 70 anos com um sorriso tranquilo e um sotaque nordestino igualzinho ao dela. Ora,
Parece que o sertão mandou reforço, hein? Disse ele, rindo. Oxe, seu Chico. O senhor é de onde? De Juazeiro, minha filha. Fugi da seca faz 40 anos. Mas o coração nunca saiu de lá. Os dois conversaram, riram e logo formaram uma amizade bonita. Seu Chico lhe contou que, quando chegou à cidade, também fora humilhado. Um homem me expulsou de um bar porque eu entrei descalço. Naquele dia, prometi que nunca trataria ninguém mal por causa da roupa que veste. Maria o ouviu com atenção. O mundo precisa de mais gente como o senhor. E assim, entre panelas, risadas e cheiros de tempero, nascia uma nova história, não só de trabalho, mas de resgate da dignidade. Ao fim do expediente, Anita voltou à cozinha para ver como Maria estava. E então, perguntou: como foi o primeiro dia? Maria sorriu, com as bochechas sujas de farinha. Foi o dia mais bonito da minha vida. Anita se aproximou, tocou seu ombro e disse: o mais bonito, e o primeiro de muitos. As semanas passaram, e Maria Bonita se adaptava ao novo ritmo de vida. Chegava cedo, sempre com Lampião ao lado. O cachorro havia virado uma espécie de mascote do restaurante. Os clientes adoravam vê-lo deitado na porta, abanando o rabo. E Maria, com seu sorriso e gentileza, logo conquistou a todos. O chefe de cozinha dizia: essa menina tem um dom nas mãos. E um coração que tempera tudo com amor. Mesmo assim, a saudade do sertão às vezes apertava. À noite, enquanto limpava as bancadas, Maria contava histórias para Lampião. Tu lembra, Lampião, quando a gente corria pelo mato atrás de passarinho? O cachorro abanava o rabo, e ela ria sozinha. Um dia, Anita apareceu no restaurante mais cedo do que o habitual. Maria, você tem um tempinho? Quero te mostrar uma coisa. Maria limpou as mãos no avental e a seguiu até uma sala nos fundos. Ali havia um quadro grande, coberto por um pano branco. Isso aqui, disse Anita, com brilho nos olhos, é o novo projeto do restaurante. Ela puxou o pano e revelou o nome. Sabores do Sertão, by La Marina. Era uma nova linha de pratos inspirados na culinária nordestina, e Maria seria responsável por criar o cardápio. Maria levou a mão à boca, emocionada. A senhora tá brincando comigo. Estou te oferecendo o que você merece. Sua comida tem alma, Maria. E é disso que o mundo precisa. As lágrimas escorreram. Dona Anita, a senhora não imagina o que isso significa para mim. Anita sorriu. Imagino, sim. Eu também vim de baixo, Maria. Fui garçonete, lavadora de pratos, até que alguém acreditou em mim. Agora é a minha vez de fazer o mesmo por você. Naquela noite, enquanto o restaurante fechava, Maria Bonita olhou para o mar. Lampião deitou ao seu lado, e ela disse baixinho: tu viu, Lampião? A gente foi humilhado, mas Deus estava vendo tudo. O cachorro encostou o focinho nela, como se dissesse: eu sabia. E assim, a mulher simples do sertão começou a viver um novo capítulo. Não apenas de trabalho, mas de propósito, amizade e fé. Porque, às vezes, a vida testa a gente para ver se o coração continua bom mesmo quando o mundo não é. E o dela continuava. O movimento do restaurante crescia a cada dia, e junto com ele crescia o nome de Maria Bonita, a nordestina que conquistava todos com sua humildade e seu tempero. O La Marina Gourmet nunca estivera tão cheio. As pessoas vinham de longe para experimentar os pratos da nova seção Sabores do Sertão. No entanto, por trás do sucesso, Maria ainda era a mesma mulher simples. Todos os dias chegava antes do amanhecer, acendia as panelas, preparava o café e cuidava para que Lampião tivesse água e sombra na porta. Os clientes já o conheciam. Alguns até tiravam fotos com o cachorro caramelo que abanava o rabo como se saudasse cada visitante. Mas Maria não se deixava deslumbrar. Sempre repetia: a panela só canta bonito quando a gente tempera com gratidão. Uma tarde, enquanto preparava a carne de sol com nata e purê de macaxeira, seu Chico se aproximou, limpando as mãos no pano. Maria, sabe o que eu andei pensando? Diga, seu Chico, que a vida é igual feijão, se a gente não vigia o fogo, queima. Maria riu. E o senhor tá falando de quê, exatamente? Da moça Priscila. Desde aquele dia, ela anda diferente. Fala pouco, parece arrependida. Mas arrependimento sem mudança é fogo que apaga rápido. Maria suspirou.
Oxente, seu Chico, talvez ela só precise de tempo. Todo mundo erra. Naquela noite, o restaurante estava cheio. Uma mesa de turistas estrangeiros elogiava os pratos nordestinos. Anita, orgulhosa, observava de longe, tomando um café. Maria Bonita, disse ela, aproximando-se, o que você faz aqui é poesia. Você transformou um restaurante chique em um lugar com alma. Maria, corando, sorriu. Eu só faço o que sei, dona Anita. A comida é minha reza. Cada prato é um agradecimento. Anita ficou tocada por aquelas palavras. Um agradecimento a quê? À vida. Mesmo dura, ela sempre me deu motivo para sorrir. E agora, com a senhora e com esse trabalho, tenho mais um. Lampião latiu da porta, como se confirmasse. Os clientes sorriram. O restaurante inteiro parecia envolvido por uma energia boa, leve, quase sagrada. Mas nem tudo era doçura. Nos bastidores, Priscila, a garçonete que antes humilhara Maria, sentia o peso da vergonha e da culpa. Desde o incidente, sua vida mudará. Havia sido advertida por Anita, e só não perderá o emprego porque Maria intercedera. Deixa ela, dona Anita. Todo mundo merece uma segunda chance. Dissera Maria na época. Agora, Priscila observava aquela mulher simples sendo admirada por todos e se perguntava: como ela consegue perdoar tão fácil? Numa noite, depois do expediente, aproximou-se timidamente. Maria, posso falar com você? Claro, minha filha. Priscila respirou fundo. Eu queria te pedir desculpas. Pelo que fiz. Pelo que disse. Maria sorriu, com ternura. Eu já te perdoei faz tempo. Mas como? Eu te humilhei. Pois é, e mesmo assim eu dormi em paz. Quem carrega raiva, carrega peso. Eu prefiro carregar fé. Priscila chorou. Você é boa demais, Maria. Não sou boa, não. Só aprendi que o mundo já é duro demais pra gente endurecer também. A partir daquele dia, Priscila mudou. Passou a tratar todos com respeito, e aos poucos, nasceu uma amizade improvável entre a garçonete e a cozinheira. Juntas, começaram a organizar ações solidárias com a comida que sobrava no restaurante. Maria sugeriu: em vez de jogar fora, a gente pode alimentar quem tem fome. E assim, toda noite, antes de fechar, elas embalavam marmitas e distribuíam nas ruas de Recife. Lampião ia junto, abanando o rabo, guiando as duas pelas calçadas. Os moradores em situação de rua já sabiam. Lá vem a moça da comida boa e o cachorro valente. Anita, ao saber disso, ficou emocionada. Você está transformando não só o restaurante, Maria, está transformando vidas. E foi assim que, sem perceber, a mulher que um dia pediu comida virou motivo de muitos se alimentarem com dignidade. Naquela mesma semana, um repórter de uma revista gastronômica ficou sabendo da história. Fez uma reportagem sobre a nordestina que encantou a alta sociedade com tempero e bondade. A matéria viralizou. Fotos de Maria, Lampião e Anita sorrindo no restaurante circularam pelas redes sociais. O título dizia: de humilhada inspiração, a cozinheira que ensinou a Recife o sabor da empatia. Maria não entendia muito de fama, mas ficou feliz por ver sua história inspirar. Se uma pessoa mudar por causa disso, já valeu a pena, disse, acariciando o Lampião. Mas o destino ainda guardava algo maior para ela. E estava prestes a chegar, trazendo lembranças antigas, um reencontro inesperado e um novo teste para o coração de Maria Bonita. Era uma tarde chuvosa quando um homem entrou no restaurante, encharcado, com os olhos cansados. Trazia uma mala surrada e uma expressão que misturava fome e vergonha. O garçom se aproximou, mas antes que dissesse qualquer coisa, Maria o reconheceu. Meu Deus! Seu Zé! Murmurou, com a voz embargada. Era Zé Raimundo, o vizinho de infância dela no sertão. Um homem que, anos atrás, havia zombado dela e da mãe. Você nunca vai sair dessa pobreza, Maria Bonita. Dissera ele, num passado distante. Agora estava ali, pedindo abrigo. Maria, eu não sabia que você trabalhava aqui. Ela respirou fundo. Trabalho, sim. Quer comer alguma coisa? Eu não tenho dinheiro. E desde quando a fome espera dinheiro? Respondeu, sorrindo. Preparou um prato de carne de sol com feijão verde e o serviu pessoalmente. Zé Raimundo comeu em silêncio, os olhos marejados. Você podia me desprezar. E para quê? Disse ela, calma.
O que a gente planta, um dia volta. Mas também o que a gente perdoa, Deus multiplica. Anita, que observava de longe, sorriu com orgulho. Depois que o homem terminou, Maria o ajudou a encontrar abrigo e até conseguiu uma vaga de ajudante de limpeza no restaurante. Todo mundo merece recomeçar, explicou. E assim, o ciclo de empatia se ampliava. O La Marina Gourmet deixava de ser apenas um restaurante, virava um espaço de recomeços, onde cada prato contava uma história, cada funcionário carregava uma dor e uma esperança. Certa noite, Anita e Maria ficaram sozinhas no salão, depois que todos foram embora. A bilionária observou o mar pela janela e disse: Sabe, Maria, eu sempre tive dinheiro, mas nunca tive paz como agora. A paz vem quando o coração encontra um propósito, Dona Anita. O dinheiro compra o prato, mas não o sabor. Anita sorriu, emocionada. Você é uma mulher rara, Maria Bonita. Eu? Sou só uma nordestina teimosa. Respondeu, rindo. E uma cozinheira com um cachorro que late alto. Lampião latiu, como se confirmasse. Mas naquela noite, o destino novamente sopraria novos ventos. Um investidor internacional, interessado no projeto Sabores do Sertão, marcaria uma visita para provar os pratos. E essa visita mudaria o rumo da vida de Maria Bonita mais uma vez, desta vez, de uma forma que nem ela, nem Anita poderiam imaginar. O sol nascia dourando o calçamento de Recife quando Maria Bonita chegou ao restaurante com seu fiel companheiro, Lampião, trotando ao seu lado. O ar da manhã cheirava a pão fresco, e o mar distante fazia o vento dançar pelas ruas estreitas. Naquela manhã, algo no ar parecia diferente. Os funcionários estavam nervosos, as mesas reluziam como espelhos, e Anita dava instruções rápidas com uma elegância serena. Hoje é o dia, Maria, disse Anita, sorrindo, embora seus olhos mostrassem tensão. O investidor estrangeiro vem conhecer o nosso projeto. Maria enxugou as mãos no avental. Eita, que Deus nos ajude então. Eu fiz o cardápio com carinho. Se ele provar de coração aberto, vai sentir o gosto da nossa alma. Lampião latiu uma vez, como quem confirma. Pouco antes do almoço, o tal investidor chegou. Era um homem alto, grisalho, de terno claro e sorriso contido. Trazia no olhar algo curioso, não o olhar de um homem rico comum, mas de alguém que observava o mundo com saudade. Chamava-se Eduardo Villa-Lobos, espanhol radicado em Barcelona, dono de uma cadeia de restaurantes internacionais. Senhora Anita, disse ele, apertando a mão da bilionária. Reoído murcho sobre este lugar, Y sobre uma cocinera especial. Anita sorriu. Você vai conhecê-la agora mesmo. Ela chamou. Maria, venha cá. Maria apareceu com o cabelo preso num lenço florido e o sorriso tímido que encantava a todos. Muito prazer, senhor. Eu sou Maria Bonita. Villa-Lobos ficou parado por um instante. O sotaque dela, a forma como dizia as palavras, a ternura no olhar, tudo aquilo tocou profundamente. O prazer é meu, Maria. Espero que hoje eu prove algo mais que comida. Maria riu. Vai provar um pedacinho do sertão, senhor. Durante o almoço, serviram pratos típicos nordestinos com toques refinados. Carne de sol com purê de girimum, baião de dois com queijo coalho grelhado, e um doce de caju que parecia derreter na boca. Villa-Lobos provava em silêncio, cada garfada acompanhada de um leve fechar de olhos. Sabe, disse ele, ao final, esta comida tem o sabor da infância. O senhor é daqui? Perguntou Maria, curiosa. Não. Mas vivi um tempo em Fortaleza quando jovem. E havia uma moça. Sua voz falhou por um instante. Ela me ensinou a amar o Brasil. Maria sorriu, sem entender totalmente, mas sentindo que havia algo profundo nas palavras dele. Anita observava tudo, satisfeita. Ela percebia que o investidor não estava apenas interessado em negócios, havia emoção envolvida ali. Depois do almoço, Villa-Lobos pediu para visitar a cozinha. Ficou impressionado com a simplicidade do espaço e com o cuidado de Maria. Tudo aqui tem alma, disse. Em cada panela, eu sinto respeito. Maria respondeu, com humildade. A panela é como a vida, senhor. Se a gente mexe com amor, não queima. Ele riu. Você fala como uma filósofa, Maria. Lampião entrou na cozinha, abanando o rabo, e o investidor se abaixou para acariciá-lo. Este é seu famoso Lampião, nu? É sim, senhor. O cabra mais fiel do sertão. Respondeu Maria, rindo. Villa-Lobos olhou para ela e disse, pensativo. Você sabe, Maria,
Talvez o mundo precise de mais pessoas como você e menos investidores como eu. Maria balançou a cabeça. Não diga isso. O mundo precisa de quem planta e de quem rega. A senhora Anita acreditou em mim. O senhor pode fazer o mesmo por outros. Ele ficou em silêncio, admirando aquela mulher simples, de fala doce e sabedoria rara. Ao final do dia, Villa-Lobos chamou Anita para conversar em particular. Este restaurante é especial, disse. Eu quero investir, mas com uma condição. Qual? Perguntou ela. Quero que o nome de Maria Bonita seja parte da marca. Anita sorriu emocionada. Concordo plenamente. E assim, nasceu a proposta: abrir uma nova unidade do restaurante, em parceria com Maria como chefe principal e rosto da campanha. Quando Anita contou a novidade, Maria ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu Anita, rindo. É o começo de uma nova história. Lampião latiu alto. Era como se dissesse: agora o sertão vai pro mundo. Mas nem todos ficaram felizes. Um dos gerentes, Roberto, que almejava o cargo de chefe, ouviu a conversa e sentiu o ciúme crescer como veneno. Uma simples cozinheira vai virar o rosto da marca? Murmurou. Isso não vai ficar assim. Sem que ninguém percebesse, um novo conflito nascia nas sombras. E enquanto Maria sonhava com o futuro, o destino preparava mais uma prova, não de talento, mas de coração. Nos dias seguintes, o restaurante fervia de entusiasmo. Jornais locais publicavam matérias sobre expansão e o novo nome, Sabores de Maria Bonita. A ideia de unir gastronomia nordestina com elegância moderna encantava a todos. Mas Roberto, o gerente ressentido, planejava sabotagem. Vamos ver se essa nordestina continua brilhando depois do que eu vou fazer, disse ele, enquanto mexia nas fichas de estoque. Certa manhã, Anita recebeu uma ligação urgente de um fornecedor. Senhora, houve um pedido duplicado de frutos do mar em nome do restaurante. É uma fortuna. Anita franziu o senho. Isso não foi autorizado. Investigaram e descobriram que o pedido havia sido feito com assinatura falsificada de Maria. A notícia correu rápido entre os funcionários. A Maria Bonita desviou o dinheiro. Cochichavam alguns. Maria, atônita, tentou se explicar. Dona Anita, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não fiz isso. Anita a olhou nos olhos. Eu acredito em você, Maria. Mas precisamos descobrir o que está acontecendo. Lampião rosnava para Roberto, como se soubesse da verdade. Enquanto isso, Roberto continuava com seu plano. Sabia que uma inspeção viria e tentou colocar produtos vencidos na despensa da cozinha para incriminar Maria. Mas Lampião, farejando cheiro estranho, começou a latir incessantemente. Maria correu. O que foi, Lampião? Ao abrir a despensa, viu as caixas adulteradas. Logo Anita chegou e entendeu tudo. Chamaram o segurança e revisaram as câmeras. Lá estava a gravação, Roberto, à noite, trocando os produtos e falsificando documentos. Quando foi confrontado, ele tentou negar. Foi ela. Essa mulher quer roubar o restaurante. Mas Anita o interrompeu, com firmeza. Roberto, chega. Eu vi as imagens. Você está demitido. E espero que aprenda que humildade nunca é sinônimo de fraqueza. Maria ficou em silêncio, segurando as lágrimas. Eu não queria que ele perdesse o emprego. Ele escolheu o próprio destino, Maria, disse Anita. Mas saiba, você mostrou que integridade vale mais que qualquer diploma. Lampião encostou a cabeça na perna dela, como se dissesse: você venceu mais uma vez, minha dona. No fim daquele dia, Anita reuniu a equipe. Quero que todos saibam, Maria Bonita é o coração deste lugar. E o sucesso dela é o sucesso de todos nós. Os funcionários aplaudiram. Maria, emocionada, apenas disse: eu só faço o que aprendi com a vida. Quem planta amor, colhe respeito. E foi assim que, mesmo diante da inveja e da calúnia, Maria Bonita provou que a verdade tem cheiro de tempero bom, sempre aparece, mesmo que demore a ferver. Depois da tempestade da sabotagem, o restaurante respirava paz novamente. Mas Maria Bonita sabia que a vida é como o mar, às vezes manso, às vezes revolto. Ela nunca se deixava levar apenas pelo sucesso. Continuava acordando cedo, acendendo as panelas, limpando o fogão e agradecendo a cada novo dia. Naquela manhã, o vento do Recife trazia cheiro de chuva.
Lampião, deitado na soleira da porta, levantou a cabeça e latiu, como quem pressente novidade. E novidade vinha mesmo. O telefone do restaurante tocou. Anita atendeu. Do outro lado, a voz de um produtor de televisão. Senhora Anita, estamos preparando uma série especial sobre histórias inspiradoras. Queremos gravar um episódio sobre Maria Bonita. Anita olhou para Maria, que estava mexendo uma panela de feijão tropeiro e cantarolando uma cantiga antiga. Sorriu. Acho que ela vai ficar surpresa. Quando contou, Maria ficou sem chão. Eu? Na televisão? Ave Maria, Dona Anita, eu nem sei falar bonito. Anita segurou suas mãos. Você fala com o coração, Maria. E é isso que o mundo precisa ouvir. O dia da gravação chegou. As câmeras se espalharam pelo restaurante. Os clientes, curiosos, tentavam disfarçar o encanto. Maria estava nervosa, mas Lampião parecia entender o que acontecia. Ficou ao lado dela o tempo todo, quieto e orgulhoso. A repórter se aproximou. Maria Bonita, o que te inspira a cozinhar com tanta paixão? Ela respirou fundo e respondeu. Eu cozinho para lembrar que a vida, mesmo amarga às vezes, pode ficar doce se a gente souber temperar com amor. A repórter sorriu, emocionada. E o que o seu cachorro representa para você? Ele é meu anjo de 4 patas. Lampião ficou comigo quando eu não tinha ninguém. Agora que tenho um emprego e amigos, ele continua aqui, para me lembrar de onde vim e quem sou. As câmeras captaram cada palavra, cada brilho no olhar dela. No fim, a equipe inteira aplaudiu. Anita, de canto, limpava discretamente as lágrimas. Dias depois, o episódio foi ao ar. E algo extraordinário aconteceu. O país inteiro se apaixonou por Maria Bonita e Lampião. Mensagens começaram a chegar das mais diversas partes do Brasil. Você me fez acreditar de novo na bondade. Queria ser metade do que você é, Dona Maria. O amor que você põe na comida dá para sentir até pela tela. Maria ficava sem jeito, sem entender como sua simplicidade podia tocar tanta gente. Mas Anita sabia, a verdadeira grandeza mora na humildade. A repercussão foi tão grande que começaram a chegar convites para programas, eventos e até parcerias com marcas de alimentos. Anita cuidava de tudo, garantindo que Maria não fosse explorada. Mas havia uma proposta que se destacava. Um famoso chefe francês, Pierre Leclerc, queria conhecer pessoalmente a mulher que cozinhava com a alma. Um francês vindo comer baião de 2? Brincou Maria. O mundo tá mesmo virado num caldeirão. Quando Pierre chegou, trouxe presentes, temperos raros e um avental com o nome Maria Bonita do Brésil. Eles cozinharam juntos. Pierre ensinou a fazer um molho leve de ervas, e Maria lhe ensinou a fazer carne de sol sem perder o sabor. O resultado foi um prato novo, encontro do sertão e da França, que se tornaria famoso depois. Durante o jantar, Pierre disse: Maria, você tem algo que não se ensina em nenhuma escola de gastronomia. Você tem alma. Maria respondeu sorrindo. E o senhor tem bondade de dizer isso para uma nordestina que aprendeu a cozinhar com vento quente e a panela de barro. Lampião latiu e o restaurante inteiro riu. Naquela noite, quando todos foram embora, Anita ficou olhando o mar e disse: Maria, você percebeu? O mundo inteiro está te ouvindo. Se o mundo ouvir para aprender a respeitar o pobre, já valeu, Dona Anita. Respondeu Maria, acariciando Lampião. E o senhor Pierre? Um bom homem. Mas o melhor tempero ainda é o da amizade. E assim, entre pratos e aplausos, a mulher que um dia foi humilhada agora era celebrada como símbolo de esperança. Mas o destino, caprichoso, ainda tinha planos mais profundos. Algo do passado estava prestes a ressurgir, uma lembrança que traria lágrimas, perdão e um novo começo. Uma semana depois da gravação, Maria estava limpando a cozinha quando Anita entrou com um envelope antigo nas mãos. Maria, isto chegou hoje. Está endereçado a você. Maria olhou o papel amarelado, o nome escrito com letra trêmula. É do Correio do Sertão, murmurou. Faz anos que não recebo nada de lá. Ela abriu devagar, o coração acelerando. Dentro, havia uma carta escrita com carinho e uma fotografia desbotada. Minha filha, se esta carta te encontrar, saiba que nunca deixei de te procurar. A vida me separou de você quando era pequena, mas nunca esqueci teu rosto. Te amo com toda a força que um pai pode amar. Raimundo. Maria deixou a carta cair. Meu pai, sussurrou, a voz embargada. Anita abraçou imediatamente.
Maria, o que aconteceu com ele? Eu pensei que ele tivesse morrido. Quando minha mãe ficou doente, ele saiu para buscar ajuda e nunca mais voltou. Eu achei que o sertão o tivesse engolido. Lampião encostou-se à perna dela, sentindo sua dor. Nos dias seguintes, Maria ficou dividida. Sentia o desejo de reencontrar o pai, mas também o medo das lembranças. Anita percebeu. Vá, Maria. Encontre-o. O restaurante vai estar aqui quando você voltar. Mas e as responsabilidades? Perguntou Maria. A maior responsabilidade de uma alma boa é não deixar o coração perder suas raízes. E assim, uma semana depois, Maria Bonita e Lampião embarcaram num ônibus rumo ao sertão. A estrada era longa, mas o vento trazia o cheiro da infância, o som das cigarras, o gosto da poeira, o calor das lembranças. Enquanto olhava pela janela, Maria recordava. Foi aqui que aprendi a ser forte. Foi aqui que prometi que nunca deixaria de sorrir, mesmo com fome. Lampião deitou ao lado dela, tranquilo, como se entendesse cada pensamento. Ao chegar, tudo parecia menor, mas o coração dela batia grande. As casinhas de barro, as crianças brincando na rua, o canto distante de um aboio. E lá, debaixo de um pé de juazeiro, um homem de cabelos brancos olhava o horizonte. Maria desceu devagar, as lágrimas caindo antes mesmo de falar. Pai! O velho Raimundo se virou. Os olhos marejaram. Maria Bonita, é você, minha menina? Ela correu e o abraçou. E naquele instante, o tempo pareceu parar. Ficaram ali, juntos, por horas. Ele contou que fora levado para outra região, que tentará voltar, mas adoeceu e perdeu o caminho de casa. Maria o ouviu em silêncio, apenas segurando sua mão. Eu só queria te ver feliz, disse Raimundo, com a voz fraca. E eu te vi agora, pai. Respondeu ela. Vivo. E é o suficiente. De volta ao ônibus, com o coração leve, Maria olhou o horizonte e sussurrou. Dona Anita tinha razão. A vida sempre dá um jeito de juntar o que o tempo separou. Lampião abanou o rabo, e o sol do entardecer banhou o sertão em tons dourados. Era o sinal de que o amor, mesmo esquecido, sempre encontra o caminho de volta. 2 semanas se passaram desde que Maria Bonita partirá para o sertão. O restaurante Sabores de Maria Bonita seguia funcionando, mas Anita sentia falta da presença viva e simples da amiga. As panelas pareciam menos alegres, o ambiente mais silencioso. Até Lampião fazia falta. O cachorro, que sempre ficava na porta abanando o rabo para os clientes, agora acompanhava Maria na viagem. É curioso, disse seu Chico, o cozinheiro mais antigo. O tempero é o mesmo, os ingredientes são os mesmos, mas o sabor, Dona Anita, o sabor é outro. Anita sorriu tristemente. É que o amor dela ficou faltando no fogo, seu Chico. Enquanto isso, no sertão, Maria Bonita aproveitava cada segundo com o pai reencontrado. Seu Raimundo morava numa casinha simples, rodeada por mandacarus e pés de caju. A vida era dura, mas ele mantinha um brilho nos olhos que só quem sobrevive ao deserto da saudade consegue ter. Maria cozinhava para ele, relembrando os pratos da infância. Pai, lembra do pirão de leite que a mãe fazia? Oxente, se lembro. Era o que me fazia esquecer o sol rachando. Os dois riam, e Lampião corria livre pelo quintal, brincando com as galinhas. Numa dessas tardes, enquanto lavavam a louça juntos, Raimundo disse: Sabe, minha filha, eu sonhei tantas vezes em ver você vencendo na vida. E eu sonhei tantas vezes em ouvir o Senhor dizer isso. Ele a olhou com ternura. O mundo pode tirar da gente tudo, menos a fé e o amor. Você não perdeu nenhum dos dois, Maria. Ela segurou as lágrimas. Foi o Senhor que me ensinou isso, pai. Mas o tempo no sertão passa rápido quando o coração está em paz. Logo, chegou o dia de partir. Raimundo a acompanhou até a rodoviária com um embrulho simples nas mãos. É só um pedacinho da nossa terra, disse ele, entregando-lhe um saquinho de barro. Para você nunca esquecer de onde veio. Maria abraçou o pai com força. Eu nunca esqueci, e nunca vou esquecer. Lampião subiu no ônibus, deitou-se aos pés da dona e, enquanto o veículo partia, olhou pela janela como se também se despedisse. Quando chegou a Recife, o restaurante estava em festa. Bexigas coloridas, cheiro de bolo de rolo e uma faixa enorme com os dizeres: Bem-vinda de volta, Maria Bonita. Os funcionários aplaudiram, e Anita correu para abraçá-la. Eu sabia que você voltaria com o coração ainda mais cheio de luz.
Voltei com o coração e com um pedacinho do sertão, Dona Anita. Respondeu Maria, mostrando o saquinho de barro. Isso aqui vai para a cozinha. No mesmo dia, um grupo de estudantes de gastronomia visitava o restaurante. Anita os apresentou a Maria. Esta é a mulher que transformou o sabor em poesia. Uma aluna perguntou: Dona Maria, qual é o segredo do seu sucesso? Ela pensou um instante e respondeu: é simples, nunca cozinhe para ser aplaudido. Cozinhe para abraçar. Quem sente amor no prato, nunca esquece o cozinheiro. Os jovens aplaudiram, emocionados. Aquela mulher, de fala mansa e olhar brilhante, dizia mais com gesto do que muitos livros poderiam ensinar. Naquela noite, após o expediente, Anita chamou Maria para o terraço. O céu estava estrelado, e o vento vinha com cheiro de mar. Maria, eu quero te mostrar uma coisa, disse Anita, entregando-lhe uma pasta. Dentro, havia documentos oficiais. Maria Bonita agora era oficialmente sócia do restaurante. Mas, Dona Anita, eu não mereço isso. Merece, sim. Você é a alma deste lugar. E o mundo precisa de mais almas como a sua. Maria chorou. Nunca imaginei que uma mulher simples do sertão pudesse chegar tão longe. É que o amor não tem endereço, Maria, respondeu Anita. Só propósito. Enquanto o mar brilhava sob a lua, Lampião deitou ao lado das duas mulheres, e o som do vento parecia sussurrar: quem planta bondade, colhe eternidade. Dias depois, uma nova surpresa estava prestes a acontecer. Era uma manhã ensolarada quando um carro preto parou em frente ao restaurante. Dele desceu um homem elegante, de terno escuro e expressão séria. Os clientes olharam curiosos. Bom dia, senhor. Deseja uma mesa? Perguntou Priscila, agora transformada em uma garçonete gentil e sorridente. Na verdade, procuro por Maria Bonita. Respondeu o homem. Quando Maria apareceu, ele tirou o chapéu. Dona Maria, desculpe vir sem avisar. Sou assessor da Fundação Esperança. Vi sua história na televisão e vim fazer um convite. Maria limpou as mãos no avental, confusa. Um convite? Para quê? A senhora foi indicada ao Prêmio Nacional de Solidariedade e Empatia. Reconhecemos pessoas que inspiram o país com gestos de humanidade. O restaurante inteiro parou. Anita, que vinha da cozinha, arregalou os olhos. Isso é maravilhoso. Maria, atônita, respondeu. Eu? Prêmio. Mas eu só cozinho, moço. E é justamente isso que faz a diferença. A senhora alimenta corpos e corações. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais e programas de TV anunciaram. Nordestina que foi humilhada em restaurante e indicada a Prêmio Nacional por atos de empatia e solidariedade. As redes sociais explodiram de carinho. Mensagens vinham de todo o país. Algumas pessoas escreviam que, graças à história de Maria, começaram a tratar melhor seus empregados, a dividir comida com quem precisa, a repensar suas atitudes. Na véspera da premiação, Anita ajudou Maria a escolher um vestido simples, mas elegante. Você está linda, disse Anita. Linda, nada. Tô é nervosa. Respondeu Maria, rindo. Lampião, tu acha que eu vou tropeçar no palco? Lampião latiu uma vez, como se dissesse não. Os dois riram. O evento aconteceu no Teatro Santa Isabel, em Recife. Luzes, câmeras, convidados de todo o Brasil. Maria nunca vira nada igual. Sentada ao lado de Anita, apertava as mãos, o coração batendo forte. Quando chamaram seu nome, o público aplaudiu de pé. Maria subiu devagar, segurando o microfone com cuidado. Eu não sei falar bonito como essas pessoas da televisão. Começou ela. Mas eu sei que o mundo seria mais leve se todo mundo fizesse o bem sem esperar aplauso. Uma lágrima rolou. Um dia, eu pedi comida e fui humilhada. Mas Deus me mostrou que até as dores servem para ensinar. Hoje eu só quero agradecer. A Dona Anita, a todos aqui, e ao Lampião, meu companheiro de fé. O público se levantou novamente. Era impossível conter as lágrimas. Depois da cerimônia, Maria e Anita voltaram para casa em silêncio, o coração cheio. No caminho, Maria olhou para o céu e sussurrou. Mãe, eu consegui. Anita apertou sua mão. Você não só conseguiu, Maria. Você transformou o mundo um pouquinho. Lampião, deitado aos pés, dormia tranquilo, como quem sabia que aquele era apenas o começo de uma nova fase, onde a luz da humildade brilharia ainda mais forte.
As semanas seguintes ao prêmio foram de pura transformação. O restaurante Sabores de Maria Bonita virou um símbolo de empatia e superação. Clientes de várias partes do Brasil vinham só para conhecer a mulher que havia comovido o país com sua história. Reportagens, documentários, até programas de culinária começaram a convidá-la. Mas Maria, fiel às suas raízes, recusava o estrelato. Eu não nasci para fama, nasci para servir com amor, dizia ela sorrindo. Lampião, que agora usava uma bandana colorida com o nome do restaurante, virou atração. As crianças faziam fila para tirar fotos com ele, e Anita sempre ria. Esse cachorro ainda vai ficar mais famoso que a gente. Mas onde há luz, também aparecem sombras. Uma antiga figura, esquecida pelo tempo, voltaria a cruzar o caminho delas. Patrícia, a atendente que havia humilhado Maria meses atrás. Depois de ser demitida, Patrícia sumiu. Dizia-se que havia tentado emprego em vários lugares, mas seu jeito arrogante e impaciente afastava de todos. Agora, mais magra, cansada e com o olhar abatido, ela apareceu diante do restaurante. Priscila, a nova atendente, a mesma que um dia também aprenderá uma lição ali, a reconheceu. Patrícia? É você? Sou eu, sim. Preciso falar com a Dona Maria. Havia humildade na voz dela, mas também vergonha. Priscila hesitou, mas chamou Maria. Quando Maria apareceu, Patrícia abaixou a cabeça. Eu vim pedir desculpas. Maria sorriu com ternura. Oxe, minha filha, não precisa se explicar, não. A vida já se encarrega de ensinar. Mas eu fui cruel. Disse Patrícia, chorando. Eu ri de você, chamei de mendiga, e agora sou eu quem anda de porta em porta pedindo trabalho. Maria se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Pois então, Deus lhe deu uma segunda chance. O importante é o que a gente faz com ela. Lampião se aproximou, abanando o rabo, e lambeu a mão de Patrícia. Ela riu entre lágrimas. Até o cachorro é mais bondoso que eu fui. Maria suspirou. Quer saber, menina? O coração da gente não foi feito para carregar rancor. Se quiser, volte amanhã. Vamos ver se tem um lugar para você aqui. Patrícia arregalou os olhos. Sério? Depois de tudo que eu fiz? Sério. O perdão alimenta mais do que o pão. No dia seguinte, Anita ficou surpresa ao ver Patrícia de uniforme. Você tem certeza disso, Maria? Perguntou ela em voz baixa. Tenho. A gente só entende a dor do outro quando é colocado no mesmo caminho. Anita observou Patrícia trabalhando. Ela estava diferente, humilde, atenta, respeitosa. E, aos poucos, os funcionários foram aceitando a nova colega. Durante o almoço, Maria viu Patrícia servir uma mesa com sorriso sincero e lembrou das próprias dores. Era como se a vida lhe mostrasse, mais uma vez, que ninguém é tão perdido que não possa se reencontrar. Mas o dia ainda traria outra surpresa. Uma mulher idosa, elegante, entrou no restaurante com uma jovem ao lado. Maria, do balcão, reconheceu de imediato. Era Dona Beatriz, a primeira cliente que, tempos atrás, testemunhara a humilhação no restaurante e se calara por medo de se envolver. Ela se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Maria, eu precisei voltar aqui. Naquele dia, eu vi tudo. E nunca me perdoei por não ter feito nada. Maria sorriu, sem rancor. Deus sempre arruma um jeito da gente corrigir o que ficou para trás, Dona Beatriz. A idosa respirou fundo. Hoje eu trouxe minha neta. Quero que ela conheça o poder da dignidade e da gentileza. O mundo precisa de mais Marias bonitas. A neta, uma menina de olhos curiosos, perguntou. A senhora é mesmo famosa? Famosa não, meu amor. Só aprendi a não desistir da bondade. A menina sorriu. Lampião abanou o rabo, e o restaurante inteiro pareceu se encher de luz. Naquela noite, Anita e Maria conversaram na varanda. Você percebe, Maria? Disse Anita, olhando o horizonte. Não é só um restaurante. É uma escola de humanidade. Maria pensou por um instante. Talvez seja isso que o mundo precisa, né, Dona Anita? Um lugar onde a comida alimente o corpo e o amor alimente a alma. E o vento soprou suave, como se o próprio destino confirmasse suas palavras. Os meses seguintes foram intensos. O restaurante crescia, ganhava prêmios e reconhecimento, mas Maria continuava fiel à simplicidade. Fama é como vento forte, Dona Anita. Se a gente não segura as raízes, ele leva tudo. Dizia ela.
Mas uma tarde chuvosa traria uma nova prova para aquelas mulheres. Era uma terça-feira comum. O céu se fechava em nuvens escuras quando o menino de uns 8 anos entrou correndo no restaurante, encharcado e tremendo. Dona, posso só ficar um pouquinho aqui? Tá chovendo muito lá fora. Maria se abaixou e sorriu. Claro que pode, meu filho. Vem cá se secar. O menino, de olhar assustado, segurava um saquinho de papel com alguns pães velhos. Roubei, murmurou, chorando. Eu roubei esses pães da padaria porque minha mãe tá doente e não tem comida em casa. Maria sentiu um nó na garganta. Lampião se aproximou, encostando o focinho na perna do garoto. Qual é teu nome, menino? Pedro. Ela olhou fundo nos olhos dele. Pedro, às vezes a fome fala mais alto que a razão. Mas agora você não tá mais sozinho, tá bom? Chamou Anita, que veio imediatamente. Esse menino vai comer aqui hoje. E amanhã também, se precisar. Pedro olhou para as duas com espanto. Mas, eu roubei. Pois agora vai devolver em gratidão. Disse Maria. Quando sua mãe melhorar, você traz ela para comer aqui também. No dia seguinte, Maria foi com Lampião até o endereço que Pedro havia dado. Era uma casinha simples, em uma viela alagada. A mãe dele, pálida e fraca, se emocionou ao vê-la chegar com uma cesta de alimentos. Eu não tenho como agradecer, dona. Não precisa agradecer nada, minha filha. Só se cuida. Maria sentou-se na beira da cama, segurando a mão dela. Sabe, um dia eu também pedi comida e fui humilhada. Hoje, Deus me dá a chance de fazer diferente. A mulher chorou. A senhora é um anjo. Não sou, não. Só sou gente que aprendeu a sentir. Quando voltou ao restaurante, Anita já sabia de tudo. Você nunca muda, não é? Oxente, espero que não. Se mudar, perco o que tenho de mais bonito. As duas riram. Naquela noite, a chuva cessou e o céu se abriu. Uma lua enorme refletia no vidro do restaurante. Clientes jantavam em paz, Lampião dormia na porta, e Maria observava tudo com um sorriso sereno. Sabe, dona Anita, disse ela, com o olhar perdido no horizonte, cada pessoa que entra aqui traz um pedacinho da vida dela. Uns chegam machucados, outros com esperança. Mas todo mundo sai um pouco mais leve. Anita respondeu. E sabe por quê, Maria? Porque aqui o amor é o prato principal. As duas se entreolharam, cúmplices. E naquele instante, entenderam que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em quantos corações foram transformados. O sol nascia devagar sobre Recife, pintando o céu de dourado. O restaurante Sabores de Maria Bonita abria as portas para mais um dia, mas o destino guardava surpresas. Logo cedo, Anita chegou com semblante pensativo. Estava diferente, mais séria, o olhar distante. Maria percebeu. Que foi, dona Anita? Tá parecendo que viu alma. Anita respirou fundo. Recebi uma proposta, Maria. Um grupo estrangeiro quer comprar parte do restaurante. Querem expandir a marca para fora do país. Maria arregalou os olhos. Para fora? Como assim? Eles querem abrir filiais em Lisboa, Madrid e até Nova York. O silêncio pairou entre as duas. Lampião, deitado no canto, levantou as orelhas, como se também sentisse o peso da conversa. E a senhora vai aceitar? Perguntou Maria, com a voz baixa. Ainda não sei. O dinheiro é muito. Mas, sinto que talvez a gente perca o que há de mais bonito nisso tudo. Maria ficou olhando a panela borbulhando no fogão. Oxe, dona Anita, dinheiro compra muita coisa, mas não compra alma, não. Anita sorriu, cansada. Eu sabia que você diria isso. Durante o almoço, o restaurante estava cheio. Clientes sorrindo, crianças brincando com Lampião, música suave ao fundo. Entre os clientes, um homem de terno caro observava tudo atentamente. Ricardo Salgado, o empresário estrangeiro responsável pela proposta. Ele se aproximou de Maria, curioso. A senhora é a famosa Maria Bonita? Eu mesma. Mas pode chamar só de Maria, que é mais simples. Parabéns pelo seu trabalho, disse ele. É inspirador. Mas com o talento que tem, devia pensar grande. O mundo precisa provar sua comida. Maria riu. Oxente, o mundo é grande demais pro meu fogão, moço. Aqui já é o bastante. Ricardo insistiu. Mas imagine, Sabores de Maria Bonita, Lisboa. Gente rica, celebridades, chefes premiados.
Maria cortou, serena. Eu não cozinho para quem tem fama. Eu cozinho para quem tem fome. O homem ficou em silêncio por um instante. Anita observava de longe, orgulhosa e pensativa. Naquela noite, quando o restaurante fechou, as duas ficaram sozinhas limpando o salão. Sabe, Maria, o que você disse hoje me fez pensar muito. Sobre o quê? Sobre o que realmente importa. Quando eu comecei a trabalhar, achava que sucesso era ter muito. Agora vejo que sucesso é ser muito. Maria enxugou as mãos no avental. Sucesso é dormir em paz, Dona Anita. É olhar para trás e ver que a gente fez diferença na vida de alguém. No mesmo instante, uma batida suave soou na porta. Era Pedro, o menino que haviam ajudado semanas antes. Trazia um presente embrulhado num pano. Trouxe para a senhora, disse ele timidamente. Maria abriu o pacote. Era um desenho. Nela, apareciam Maria, Lampião e Anita, cercados de corações e pães. Embaixo, o menino escrevera com letras tortas. Obrigada por me alimentar com amor. Maria segurou o papel com as mãos trêmulas. Tá vendo, Dona Anita? É isso aqui que o dinheiro nenhum compra. Anita a abraçou. E naquele abraço, entenderam, certas riquezas só existem no coração. Mas o destino ainda preparava um teste final. Alguns dias depois, um temporal atingiu Recife. Ventos fortes, ruas alagadas, árvores caídas. O restaurante ficou isolado por horas. Maria e alguns funcionários ficaram presos lá dentro com os vizinhos que buscavam abrigo. Anita, que estava em reunião com investidores, correu assim que soube. Quando chegou, encontrou Maria distribuindo comida quente para todos, iluminada apenas por velas. O restaurante virou abrigo. Gritou Priscila, rindo. Maria respondeu. Casa que tem comida nunca fecha para quem precisa. Anita olhou em volta, emocionada. Naquele instante, teve certeza da resposta que o dinheiro nunca poderia comprar. Ela se aproximou de Maria e disse: Eu vou recusar a proposta. Tem certeza, Dona Anita? Tenho. Porque o verdadeiro valor disso aqui está no que a gente sente, não no que a gente vende. E enquanto a chuva caía lá fora, Maria e Anita serviam sopa, pão e conforto. Duas mulheres que haviam transformado a dor em compaixão, e a compaixão em luz. O temporal passou, mas deixou marcas. Algumas casas do bairro foram destruídas, e o restaurante ficou sem energia por dias. Mesmo assim, ninguém reclamava. Maria organizou uma pequena campanha de arrecadação. Quem quiser ajudar, pode trazer roupa, alimento, o que tiver. O importante é não deixar ninguém para trás. Logo, o restaurante virou ponto de solidariedade. Pessoas de toda a cidade traziam donativos, e a notícia se espalhou nas redes sociais. Entre os que vieram ajudar estava um senhor de chapéu de palha, olhar cansado, mas cheio de gratidão. Quando Maria o viu, o mundo pareceu parar. Pai! Sussurrou ela. Era seu Raimundo, o pai que vivia no sertão. Ele a abraçou com força. Minha filha, eu vi você na televisão. Peguei o ônibus e vim. Queria ver com meus próprios olhos o que o amor do meu sangue fez por aqui. Maria chorou, abraçada a ele. Lampião pulava ao redor, latindo de alegria. Naquela noite, o restaurante organizou um jantar especial, gratuito para a comunidade. Seu Raimundo sentou-se na primeira mesa, orgulhoso, observando a filha cozinhar. Quem diria, hein, Maria Bonita? Disse ele. Aquela menina que catava resto de feira agora alimenta a cidade toda. Maria riu, enxugando as lágrimas. E ainda com o mesmo tempero, pai, fé e farinha. Quando Anita chegou, emocionada com a cena, trouxe consigo uma novidade. Maria, preciso te contar uma coisa. Ela entregou uma pasta. Conseguiu uma autorização para transformar parte do restaurante num projeto social permanente, Cozinha da Esperança. Vamos ensinar gastronomia para jovens carentes, dar bolsas e oportunidades. Maria levou as mãos à boca, emocionada. Dona Anita, a senhora é um anjo. Não sou, não. Só aprendi com você. Durante o jantar, um senhor elegante se aproximou de Maria. Lembra de mim? Perguntou ele. Sou o homem que te humilhou naquele primeiro dia. O dono antigo do restaurante. O ar pareceu desaparecer por um instante. Ele baixou a cabeça. Eu perdi tudo depois daquilo. E, vendo você agora, percebo que foi merecido. Eu precisava aprender o valor das pessoas. Vim te pedir perdão.
Maria respirou fundo. O silêncio do salão era absoluto. Então, ela sorriu. O perdão é como o pão, moço. Só vale quando a gente reparte. Tá perdoado. Ele chorou, e o público aplaudiu. No meio da emoção, Anita cochichou. Você é o tipo de pessoa que transforma até a dor em cura. Maria respondeu. É que o coração da gente foi feito para isso, dona Anita. Para curar o que o mundo machuca. Lampião latiu uma vez, como se confirmasse. E naquela noite, sob o céu estrelado de Recife, Maria Bonita percebeu que o verdadeiro milagre não era ter vencido, era ter continuado boa, mesmo depois de tanto mal. O sol de Recife se derramava pelas ruas com aquele brilho quente e dourado que só o Nordeste tem. O restaurante Sabores de Maria Bonita vivia dias de ouro. Mas não era o ouro das moedas, era o ouro do amor, da gratidão e das vidas que se cruzavam ali todos os dias. Naquela manhã, uma fila se formava do lado de fora. Jovens, idosos, mães com crianças no colo. Todos vinham se inscrever para o novo projeto Cozinha da Esperança, iniciativa de Maria e Anita que ofereceria aulas de culinária gratuita, alimentação e apoio a famílias em vulnerabilidade. Maria observava o movimento com os olhos marejados. Olhe isso, dona Anita. Tanta gente acreditando outra vez. É bonito demais. Anita sorriu. É mais do que bonito, Maria. É revolucionário. Enquanto os voluntários distribuíam fichas e pão quentinho, um repórter local se aproximou. Dona Maria, posso fazer uma entrevista? O povo quer saber como a senhora se sente sendo considerada um símbolo de esperança. Maria, com o mesmo sorriso de sempre, respondeu. Eu só fiz o que qualquer pessoa devia fazer quando vê alguém passando necessidade, ajudar. Se isso é ser símbolo, que bom. Mas o mérito é de Deus. O repórter insistiu. E qual é o segredo do sucesso do seu restaurante? O segredo é simples, temperar tudo com amor. Quem cozinha com coração nunca erra o ponto. A resposta, dita com tanta pureza, viralizou. Em poucas horas, o vídeo alcançava milhões de visualizações nas redes sociais. Pessoas de todos os lugares comentavam, mandando mensagens de carinho. Essa mulher me fez acreditar de novo na bondade. Queria ter um coração como o dela. Maria Bonita é o Brasil que deu certo. Mas o mais inesperado ainda estava por vir. Naquela mesma noite, Maria recebeu um telefonema. Era da Prefeitura de Recife. Dona Maria, gostaríamos de convidá-la para ser homenageada na Praça do Marco Zero. Eu? Ela riu. Mas, minha filha, eu nem sei falar para tanta gente assim. Não precisa falar. Só aparecer já é inspiração suficiente. Anita vibrou. Maria, é o reconhecimento que você merece. Eu não quero homenagem, dona Anita. O que eu quero é que o povo tenha mais empatia. Isso sim é prêmio. Mesmo assim, ela aceitou ir, não por vaidade, mas por gratidão. No dia marcado, o Marco Zero estava lotado. Bandeirinhas coloridas, música regional e um palco com um letreiro enorme. Maria Bonita, um coração que alimenta o mundo. Quando ela subiu ao palco, o público se levantou em aplausos. Lampião caminhava ao lado, com uma bandana nova. Maria segurou o microfone, visivelmente emocionada. Eu nunca imaginei isso. Eu, uma mulher do sertão, que um dia pediu pão e ouviu risadas em troca. Hoje vejo que a bondade é a semente que Deus planta em cada um de nós. Só cabe a gente decidir se vai regar ou deixar secar. As pessoas choravam, batiam palmas, gritavam seu nome. Até Anita, que tentava disfarçar a emoção, deixou as lágrimas rolarem. Entre a multidão, Patrícia, a antiga atendente que havia aprendido com o erro, assistia a cena com os olhos marejados. Ela me ensinou o que é humildade sem precisar dizer uma palavra. Murmurou para Priscila. E seu Raimundo, o pai de Maria, emocionado, enxugava o rosto com o lenço. Essa é minha menina. Quando a cerimônia terminou, uma menina pequena subiu no palco e entregou a Maria um pequeno bolo de fubá. Fiz para a senhora com a minha mãe. A gente aprendeu com seus vídeos. Maria se ajoelhou e abraçou a menina. Tá vendo, Lampião? A bondade se multiplica feito fermento. Naquela noite, de volta ao restaurante, Maria e Anita ficaram sentadas na varanda, olhando o céu. O que a senhora vai fazer com tudo isso, Maria? Perguntou Anita. A fama, o reconhecimento. Nada, dona Anita. Eu só quero continuar sendo eu. E sabe de uma coisa? Completou Anita.
O mundo precisa de mais Marias bonitas. Maria sorriu. E de mais Anitas também. Lampião latiu, como se abençoasse o momento. E o vento soprou suave, espalhando pelo ar o cheiro de pão quente e esperança. Alguns dias depois da homenagem, Maria foi acordada por um carteiro batendo à porta do restaurante. Dona Maria Bonita? Perguntou ele. Tenho uma entrega para a senhora. Era uma carta simples, sem remetente, acompanhada de uma pequena caixa de madeira. Maria abriu, curiosa. Dentro, havia um colar de ouro antigo e uma carta escrita à mão. Maria, você não me conhece, mas eu estava naquele restaurante no dia em que te humilharam. Eu era a mulher sentada na mesa do canto. Vi tudo, mas não tive coragem de te defender. Carrego essa culpa desde então. Este colar era da minha mãe. Ela dizia que só deveria ser entregue a alguém verdadeiramente nobre de coração. Hoje, eu sei que é você. Com gratidão eterna. Helena. Maria leu em silêncio. As mãos tremiam. Anita, ao seu lado, enxugou uma lágrima. Parece que o universo sempre dá um jeito de fechar os ciclos, não é, Maria? Dá sim, Dona Anita. O tempo é o melhor costureiro das histórias da gente. No mesmo dia, um novo grupo de jovens começou o curso da Cozinha da Esperança. Maria entrou na sala sorrindo. Bom dia, meus filhos. Hoje vamos aprender que cozinhar é mais que misturar ingrediente. É misturar alma. Os alunos riram, encantados. Ela ensinava cada receita como se contasse um conto. Falava de amor, de fé, de respeito, de perdão. E cada palavra parecia tocar fundo no coração de todos. À noite, após as aulas, ela se sentou sozinha na varanda, com Lampião deitado ao lado. Olhou o mar à distância e suspirou. Oxe, Lampião, quem diria, hein? A gente que um dia pediu comida, agora alimenta o mundo. O cachorro levantou o focinho e latiu baixo, como se concordasse. De repente, Anita apareceu, trazendo 2 xícaras de café. Posso sentar? Sempre, Dona Anita. Sabe, Maria, às vezes penso em como tudo começou. Se eu não tivesse entrado naquele restaurante naquele dia, talvez você tivesse ido embora sem ser ouvida. Maria sorriu. Pois é. E se eu não tivesse voltado no outro dia, talvez o mundo não tivesse mudado para tanta gente. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando o céu estrelado. Anita então disse: Você transformou dor em poesia, Maria. E a senhora transformou poder em amor. Lampião se espreguiçou, e as duas riram. De repente, uma brisa suave passou, levantando o pano da mesa. A carta de Helena, que ainda estava ali, balançou como se o vento sussurrasse uma bênção. Maria olhou para o céu e murmurou: Obrigada, meu Deus, por ter transformado humilhação em propósito. E Anita respondeu baixinho: E por ter nos ensinado que o amor é o único tempero que nunca estraga. Naquela noite, a lua cheia refletia no vidro do restaurante, iluminando as palavras pintadas na parede. Aqui, o amor é o prato principal. E foi assim que a mulher nordestina e seu fiel cachorro, outrora humilhados, tornaram-se símbolo eterno de humanidade, humildade e perdão, lembrando a todos que o verdadeiro poder está em servir com o coração. Os dias corriam serenos em Recife. O restaurante Sabores de Maria Bonita já não era apenas um lugar para comer, era um refúgio para a alma. Gente de toda parte vinha conhecer a mulher que ensinou o mundo a temperar com o coração. Maria Bonita acordava cedo, como sempre. Ia até o quintal, regava as ervas, conversava com as galinhas e sorria ao ver Lampião correndo entre as mesas vazias, brincando com um pano de chão. Oh, danado, tu acha que é gente, é? Dizia, rindo. Anita chegava pouco depois, sempre elegante, mas com aquele jeito simples que aprenderá com a amiga. Bom dia, minha sócia mais amada. Bom dia, Dona Anita. O café tá pronto e o bolo de milho tá saindo do forno. Enquanto tomavam café, Anita abriu o jornal. Na capa, uma manchete. Maria Bonita indicada ao Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social. Ela arregalou os olhos. Maria, olha isso. Oxe, mulher, que é isso agora? É um prêmio nacional. Vão te reconhecer em Brasília. Maria ficou em silêncio por um instante. Eu nunca saí nem do Nordeste, Dona Anita. E agora querem me botar no meio dos grandes? É onde você merece estar. Você mudou a vida de muita gente, Maria. Lampião latiu, como se confirmasse.
Nos dias seguintes, o restaurante virou um turbilhão de emoção. Clientes deixavam flores, bilhetes, cartas de agradecimento. Uma senhora idosa entrou certa manhã e segurou as mãos de Maria. Minha filha, foi seu vídeo que me fez cozinhar de novo. Eu tinha perdido meu marido e não sentia mais gosto de nada. Hoje cozinho para lembrar que o amor continua. Maria chorou. Esses eram os verdadeiros prêmios, os que vinham do coração. Quando o dia da viagem chegou, Maria tremia. Eita, dona Anita, e se eu tropeçar na frente do povo importante? Então o povo vai ver que até tropeçando você continua graciosa. Anita a acompanhou até o aeroporto. Era a primeira vez que Maria Bonita voava. Nunca pensei que ia ver o céu tão de pertinho, Lampião. Disse, encantada, com o cachorro nos braços. Vai dar tudo certo, Maria. Garantiu Anita. O Brasil precisa te ouvir. A cerimônia foi grandiosa. No palco, empresários, políticos e artistas se reuniam. Mas foi Maria quem roubou o coração da plateia. Subiu com um vestido simples, feito por uma costureira da comunidade. Na mão, levava uma colher de pau, símbolo do seu trabalho e humildade. Quando pegou o microfone, falou com voz mansa, mas firme. Eu não vim aqui para ganhar prêmio. Vim para lembrar que ninguém é melhor que ninguém. Eu fui humilhada num restaurante, mas Deus me mostrou que quando a gente perdoa, Ele faz milagre. A vida me ensinou que o que enche o prato não é o dinheiro, é o amor. A plateia se levantou em aplausos. Alguns choravam. Outros sorriam. Maria Bonita, a mulher do sertão, havia conquistado o Brasil. Depois da cerimônia, jornalistas a cercaram. Dona Maria, o que a senhora vai fazer agora? Voltar para minha cozinha. O povo ainda precisa de pão e de carinho. E voltou mesmo, com o mesmo sorriso, o mesmo avental e o mesmo coração de sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente. Nas paredes do restaurante, agora pendurava-se uma placa dourada. Aqui, o amor venceu o orgulho. Nascer do Sol, parte 20, a colheita da esperança. 1 ano se passou desde o prêmio. Os Sabores de Maria Bonita cresceu, ganhou filiais e virou exemplo de inclusão social. Mas Maria nunca mudou. Ainda era ela quem preparava o café, quem alimentava os passarinhos e quem fazia questão de conversar com cada cliente que entrava. Senta aqui, minha filha. Me conta da tua vida, dizia a uma jovem triste. O restaurante agora empregava dezenas de pessoas, ex-desempregados, mães solo, jovens em busca de oportunidade. Todos aprendiam a cozinhar com ela, mas o que mais aprendiam era viver com gentileza. Certa tarde, um grupo de turistas chegou. Entre eles, uma mulher de meia idade, com roupa simples e um olhar cansado. Ela se aproximou do balcão e hesitou. A senhora me desculpa, eu sou a gerente daquele restaurante, aquele dia. Maria reconheceu de imediato. Era Patrícia, a mulher que havia humilhado. O silêncio tomou conta do lugar. Lampião se aproximou devagar, cheirando o ar. Maria sorriu. Patrícia, eu já te perdoei faz tempo, minha filha. As lágrimas escorreram pelo rosto da mulher. Eu nunca consegui me perdoar. Fui embora de Recife, perdi o emprego, quase perdi a fé. Mas quando vi sua história na TV, voltei para pedir desculpa. Maria segurou as mãos dela. Não tem mais o que pedir, minha filha. O passado foi o chão que Deus usou para fazer a gente crescer. Anita, que assistia de longe, se aproximou e colocou a mão no ombro de Patrícia. Se quiser recomeçar, os Sabores têm sempre espaço para quem quer aprender. Patrícia chorou de novo, dessa vez de alívio. Eu aceito. Quero aprender a servir com o coração. Naquela noite, Maria olhou o restaurante cheio. Crianças brincavam, famílias se abraçavam, e Lampião dormia tranquilo perto do balcão. Ela respirou fundo e disse baixinho: Oxe, Lampião, olha que coisa linda. O amor voltou a alimentar o mundo. Anita apareceu, segurando um envelope. Maria, tem uma novidade. Eita, mais uma? Sim. O governo vai apoiar nosso projeto de cozinhas comunitárias em todo o Nordeste. Maria ficou sem palavras. Lampião latiu, animado. A gente vai levar comida e esperança para tanta gente, Dona Anita. É só o começo, Maria. Quando a noite caiu, Maria foi até a varanda. O vento soprava, trazendo cheiro de chuva e de pão quente. Olhou o céu e viu uma estrela cadente. Obrigada, meu Deus, por me dar uma segunda chance,
e por me mostrar que a fé e o amor nunca faltam na mesa de quem divide. Lampião se deitou a seus pés, olhando para ela como quem entendia tudo. E assim, entre o som distante do mar e o latido de alegria, Maria Bonita fechou os olhos e sorriu. Porque entendeu, de uma vez por todas, que a maior riqueza do mundo é poder transformar a dor em amor.